E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos entender alguns conceitos básicos e entender como funciona a estrutura geral de um projeto em Machine Learning. A Universidade de Stanford define Machine Learning como a ciência de fazer com que os computadores atuem sem serem explicitamente programados. Ou seja, as máquinas, os algoritmos, elas não recebem informações específicas de como vão resolver o problema. A gente não vai falar como elas devem associar os dados. A gente apenas vai dar os parâmetros e deixar o próprio modelo aprender e definir os padrões por si só. Ou seja, a máquina vai ter que se virar sozinha para entender a relação entre os dados de entrada e de saída. O Machine Learning ele surgiu justamente como uma forma de tentar aplicar a forma que os seres humanos aprendem utilizando essa capacidade de processamento computacional. Bom, mas como o Machine Learning tenta copiar a forma do humano de aprender? Quando nós somos pequenos, a gente aprende a diferenciar cachorros de gatos. Isso através de uma análise de padrão baseada em todo o nosso contato que a gente tem com os bichinhos quando a gente é pequeno. Essa análise de padrão é feita por meio de tamanhos, cores, barulhos, cheiros, etc. Então, o Machine Learning ele vai tentar aprender de uma forma similar, ou seja, a gente vai fornecer uma ampla base de dados de uma forma que o algoritmo, através de seus modelos, consiga detectar os padrões e assim diferenciar, por exemplo, cachorros de gatos, que seria uma das aplicações possíveis para o Machine Learning. Os métodos de aprendizado de Machine Learning podem ser divididos em supervisionados e não supervisionados. Um exemplo supervisionado é um exemplo em que a máquina recebe os valores de entrada e saída. Ou seja, para cada valor de entrada, a máquina recebe um rótulo. Então, quando a gente aplica, a gente ensina, a gente mostra o banco de dados, a gente está falando que isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. Ou seja, a gente associa cada valor de entrada a um rótulo de saída. Assim, quando a máquina usar o método de aprendizado, ela vai ser capaz de receber uma nova entrada e rotular essa entrada da forma que for conveniente para a gente. Nesse caso, a gente quer separar cachorros de gatos. Então, quando a gente associar essa entrada, o computador ele deve ser capaz de associar ao rótulo gato. Então, esse é um problema supervisionado, porque a gente fala o que a gente espera do algoritmo. A gente define os rótulos e define o que a gente quer que seja classificado. Então, esse é um problema supervisionado. Para um problema não supervisionado, a gente não avisa a máquina exatamente o que ela deve aprender e a gente não dá rótulo. Pode parecer estranho, mas a gente dá à máquina apenas a capacidade de separar tudo sozinho por conta própria. Então, nesse exemplo, a gente pode dar à máquina esse banco de dados sobre determinadas características de cachorros de raças diferentes. E a máquina ela deve ser capaz de classificar entre raças semelhantes, ou seja, características semelhantes, mesmo que a gente não define o conceito de raça. O algoritmo pode ser capaz de classificar baseado em características similares. Então a gente não está dando nenhum rótulo, se a gente quer cachorro, se a gente quer um Golden Retriever, a gente só está tentando classificar entre características em comuns. Para exemplificar bem os modelos supervisionados e não supervisionados, vamos tratar de alguns exemplos. Nessa primeira situação, uma aplicação foi projetada para estimar o preço de uma casa. O banco de dados possui as localizações geográficas, número de cômodos e o preço das casas. Então, qual será o tipo de aprendizado? Bom, a gente percebe primeiramente que não é um modelo de classificação como o anterior, que a gente queria simplesmente classificar entre cachorro e gato, porque a gente quer um preço. Mas, já que a gente quer um preço, a gente está definindo que a gente quer um valor, então isso é um modelo supervisionado, uma vez que os parâmetros e respostas estão bem definidas. Então, se a gente define bem o que a gente está dando de banco de dados e a gente define também bem o que a gente quer como resposta, que no caso aqui são os preços das casas, a gente pode falar que esse é um problema supervisionado. A gente está deixando bem claro para o algoritmo o que a gente quer como saída. Para essa segunda aplicação, uma aplicação é projetada para determinar em um conjunto de notícias quais delas são reais e quais delas são falsas. O banco de dados contém o texto de cada notícia. Qual será o tipo de aprendizado necessário? Bom, nesse caso, como a gente não define o que é exatamente uma notícia falsa e uma notícia verdadeira, a gente percebe que esse é um problema não supervisionado. E de agrupamento, porque a gente quer separar essas notícias. Mas como que a máquina faz isso? Bom, ela vai separar baseado em características em comuns.
Então a gente percebe que as notícias falsas, elas vão ter características em comuns com outras notícias falsas, mesmo que a gente não tenha definido o que é a notícia falsa. Então é assim que o método não supervisionado funciona. A gente não classifica exatamente o que a gente quer, mas baseado em características em comuns, a gente espera que o algoritmo seja capaz de verificar padrões e agrupar certos bancos de dados. Para o escopo desse workshop, iremos trabalhar apenas com problemas supervisionados, devido à simplicidade do seu banco de dados e de seus métodos. Um problema não supervisionado demandaria de uma análise de métodos matemáticos um pouco mais aprofundada. Agora que entendemos como o machine learning funciona, também sabemos diferenciar problemas supervisionados de não supervisionados, podemos entender as etapas para estruturar um projeto em machine learning. O primeiro passo é coletar os dados que vão ser utilizados pelo algoritmo. Esses dados eles podem ser coletados através de pesquisas, registro ou de bancos de dados. Um exemplo é esse site Kaggle, que é uma comunidade de cientistas que reúne bancos de dados justamente para machine learning. Então, pode ser muito útil para a nossa aplicação. A segunda etapa é a preparação dos dados. O banco de dados ele tem que ser adaptado para a ferramenta que ele vai ser utilizado. Ou seja, nem todas as informações elas são relevantes para um determinado problema. Então, elas devem ser retiradas ou ajustadas. Então, a gente vai ver a forma que a biblioteca scikit-learn ela requer o padrão de dado e a gente vai ver como que a gente vai preparar esses dados para que o algoritmo seja capaz de implementar o seu método. Então, essa parte aqui de preparação dos dados ela é de suma importância. A terceira etapa é a escolha de um modelo. O modelo é um conjunto de operações que serão executadas em um determinado banco de dados para que a machine learning consiga de fato aprender e realizar o seu propósito de classificação, regressão, o que seja. Então, cada modelo ele tem um conjunto de problemas em que ele é mais adequado. Então, se a gente usar um modelo inadequado para um certo problema, o sistema talvez não seja capaz de produzir resultados tão satisfatórios ou consistentes. Então, essa fase de escolher o modelo ideal para o nosso problema, ela também é fundamental. Depois de escolher o nosso modelo, nós vamos treiná-lo. Treinar significa separar a maior parte do banco de dados para formar essas associações. Por exemplo, a gente poderia pegar a maior parte do nosso banco de dados que tem características de cachorros e gatos para realizar essas associações entre o que é um cachorro e o que é um gato. Então, essas associações elas vão depender do modelo escolhido. Depois de treinar, nós ainda precisamos testar o nosso modelo. Para isso, nós pegamos um banco de dados que seja menor do que o treino e usamos para verificar o parâmetro e checar a sua precisão. Então, é essencial que o treino e o teste eles sejam feitos em conjuntos de dados separados. Depois de testar, nós finalmente conseguiremos ajustar os nossos parâmetros. Eles serão ajustados de forma a garantir os melhores resultados possíveis, ou seja, a maior precisão possível. Então, nessa etapa, é bem comum a gente também fazer uma análise gráfica para tentar entender o que está acontecendo com o nosso aprendizado da máquina. Ou seja, a gente vai realmente ajustar os parâmetros para buscar uma precisão ainda maior. Agora que o nosso modelo foi treinado, testado e tem obtido uma boa precisão, agora ele está pronto para ser utilizado em novos conjuntos de dados em múltiplas aplicações. Então, esses são os conceitos que vocês precisam ter em mente na hora de fazer um projeto de machine learning. Nos próximos vídeos, nós vamos implementar esses métodos, escrever nossos primeiros códigos, nossos primeiros projetos em machine learning. E muito obrigado pela atenção e até mais, pessoal!